Se tu não aguenta mais as pessoas falando em BI, 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 BI o tempo todo em volta de ti e ainda tá meio perdido sobre o que é, fica comigo que eu vou te mostrar o que é nesse vídeo. Para a gente começar a definir o que é BI, a gente precisa entender o que significa essas duas letras. BI é uma sigla americana para Business Intelligence. Traduzindo isso para o nosso querido português, isso significa inteligência de negócios. Eu gosto de trabalhar com esse conceito traduzido assim mesmo, porque eu acho que ele traduz um pouco do que faz o BI. O BI é um processo que consiste em trazer ferramentas, análises, transformar dados para gerar insights e deixar os nossos negócios mais inteligentes. Por isso, inteligência de negócios. O projeto de BI que a gente vai fazer, ou o BI em si, ele tem um processo, ele segue uma ordem lógica. Essa ordem tem os seguintes passos: coleta, organização, análise, compartilhamento e monitoramento de dados. Eu vou falar um pouquinho mais sobre cada uma delas agora, começando pela coleta. Nessa etapa de coleta de dados, a gente precisa juntar informações que estão espalhadas em lugares completamente diferentes. A gente tem empresas hoje que trabalham com mais de 50 softwares diferentes. Então, eu tenho um software para o jurídico, eu tenho 2 ou 3 softwares para o RH, e é nessa parte que vai entrar a coleta de dados. A gente vai puxar essas informações para algum lugar que a gente vai armazenar essas informações para puxar depois. Feita a coleta de dados, a gente parte então para a parte de organização desses dados. A gente trabalha hoje com 2 conceitos principais, o Data Warehouse e o Data Lake. O Data Warehouse é um lugar onde os dados ficam armazenados desses diferentes lugares e eles são tratados e trabalhados e disponibilizados para cada setor com o mesmo tratamento. O Data Lake, como tradução livre, é um lago de dados. Por que lago? Porque o dado fica lá em forma crua, na forma como ele sai do sistema, e as pessoas vão lá e pescam as informações que elas querem do jeito que a informação saiu do sistema. Então, esses 2 conceitos é o que a gente usa principalmente para organizar os dados e disponibilizar eles para as próximas etapas. Depois a gente parte para a análise desses dados. Então a gente faz uma análise prévia do que a gente quer trazer de informações para o usuário, o que a gente quer mostrar, o que a gente quer extrair de informações desses dados, e aí a gente utiliza algumas ferramentas como Power BI, Tableau, ClickView. Eles também fazem essa parte de extração e organização de uma forma mais resumida, mas ele é principalmente para a gente analisar as informações e construir dashboards, construir relatórios em cima disso como uma forma de mostrar isso da melhor maneira e de uma forma mais visual mesmo. Depois, o processo passa pelo compartilhamento de dados. É aí que o Power BI pode entrar também, ou esses outros softwares que eu falei, porque com o Power BI, por exemplo, a gente cria uma conta, adiciona os usuários e compartilha as informações. E além disso, a gente pode dar segurança para essas informações, mostrando para quem precisa ver os dados, só os dados que ela precisa ver, não os dados de toda a organização também. O compartilhamento é importante para que todo mundo tenha ciência de que está sendo feito um trabalho com os dados e que isso vai poder ser visualizado por todo mundo. A última etapa é a etapa de monitoramento. Então, de nada adianta a gente ter feito todo esse processo e ele não caminhar depois. A gente não cruzar essas informações com algumas metas, com alguns indicadores, com OKRs, com KPIs. Então, a gente precisa entender que esse nosso processo todo que foi feito de BI está sendo cruzado com informações, está sendo levado como um balizador para as decisões da empresa. E agora vocês devem estar se perguntando onde que entra uma ferramenta como o Power BI, que eu falo bastante nos outros vídeos ali. Power BI é uma ferramenta de ETL, assim como eu falei do Tableau, assim como a gente tem o Click. Então, o que é uma ferramenta de ETL? É uma ferramenta que extrai, transforma e carrega os dados. Então ele faz o processo de extração dos diferentes sistemas, planilhas, web, que nem eu falei. Ele faz a transformação desses dados, então a gente vai adaptar isso para trabalhar com tabelas, com bancos de dados, enfim. Vai fazer o cruzamento dessas informações, vai construir os visuais, então a parte visual a gente constrói também no Power BI, E esse carregamento, então, é a parte visual e é onde a gente carrega as informações para os outros usuários, fazendo esse compartilhamento e depois monitorando em seguida. Então, o Power BI é uma ferramenta que entra aí nesse processo de BI e, dependendo da complexidade do processo, ela pode fazer todo o processo, a extração, a transformação e o visual e compartilhamento dos dados. Quanto mais complexo, outras ferramentas a gente tem que usar também, mas para processos simples e até mesmo, já trabalhei em multinacional que a gente usa o Power BI, a gente consegue trabalhar com esse software mais simples e traz muita informação relevante. Se eu conseguir tirar um pouquinho das dúvidas que tu tinha sobre o BI, deixa o like, te inscreve no canal, que isso vai ser muito importante para eu trazer mais informações para ti e para mais pessoas também.